Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o livro de Neemias, no capítulo 8, mas você pode ler todo o livro, tá? O que é o livro de Neemias? Israel pecou contra Deus, não deixou o animal descansar, não deu liberdade ao escravo, não deixou a terra descansar, escravizou o próprio povo, enriqueceram, fizeram o que bem entenderam, e aí veio o castigo de Deus, foi a Babilônia, depois dos 70 anos, né? Daniel teve que jejuar para eles saírem do cativeiro, mas Jerusalém ainda estava destruída. E Neemias foi o homem que Deus usou para restabelecer, reconstituir e reformar e levantar a cidade, né? Refazer tudo dos escombros do monturo. Então é um livro bem interessante de ler, né? Porque a maioria das pessoas às vezes está reconstruindo sua família, reconstruindo sua história. Hoje em dia as pessoas dizem muito que o dinheiro é tudo, mas não é, gente. Dinheiro sem alegria, sem felicidade, ele não é nada, né? Ele é importante, claro que é importante não passar fome, vai morar bem, tudo. Mas igual só por fora tá bem e dentro, né? E a gente não é só o exterior, a gente tem uma vida emocional, a gente tem sentimentos, né? Tem emoções. Então, vou ler lá capítulo 8, versículo 10. Depois, vou no 10 só. Disse-lhe mais: ide comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor, porquanto não vos entristeçais. Porque o pessoal vai estar lá com uma mão, eu tava com a ferramenta para reconstruir o muro, com a outra com a espada. Se viessem os inimigos, eles tinham que lutar e trabalhar. Então, né, guerra, estresse de guerra e ainda reconstruindo os muros. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Então, qualquer coisa que tu for fazer com alegria, tu não sente. Se tu for trabalhar e o ambiente estiver alegre, tu não sente, por mais pesado que seja, depois tu vai sentir no corpo na hora de dormir, que teu corpo vai reclamar, os músculos vão reclamar, mas se tu tá alegre, tu vai fazendo e tu não sente, tá? Então, quando você for orar, ora pedindo, Deus, tira de mim a tristeza, eu quero trazer a minha lembrança, aquilo que me dá esperança. Faz esse pedido para Deus. Me dá alegria, Senhor, me unge com o óleo da alegria. E pede para Deus alegria, porque quando a gente tem alegria, a gente tem força. E Deus dá alegria. Peça assim, porque muitas vezes a pessoa está desanimada, sem ânimo, mas Deus dá um sopro de vida, sopra em você uma alegria, você não vai sentir, você vai esquecer. E procura pensar em coisas positivas, até anotar assim, ó. Tal tempo eu venci aqui, eu venci ali, o que foi legal da minha infância, o que foi legal da minha adolescência, qual é as boas lembranças que eu tenho da vida, tá? Foca no que é bom, porque o que vai te dar força de viver são as alegrias que tu vai ter na caminhada, tá? Foca na alegria, porque é isso aí que te dá força. A alegria do Senhor é a nossa força, tá? E hoje me pediram, eu vou falar. Vou falar também para você que quiser se fortalecer espiritualmente, orar nos portais, tá? O que é o portal? São às 3 da manhã, depois às 6 da manhã, depois às 9 da manhã, tá? Depois no meio-dia, depois às 3 da tarde, às 18 horas. Entendeu? Faz o relógio de oração. Meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas, 21 horas, depois meia-noite de novo. E você faz assim, eu tenho um problema, deixa eu ver, a pessoa tem um problema emocional. Tem muita raiva, muita tristeza, até uma depressão, uma angústia. Daí escolhe um portal para orar, para Deus tirar do coração aquela angústia.
Aí no outro tem problema de dívida. Daí escolhe, tipo, o outro portal, daí tu ora assim, Senhor Jesus, me dá uma saída, me dá uma ideia, ou abre uma porta para mim ganhar um dinheiro, ou um trabalho, ou uma oportunidade para pagar essa dívida. A pessoa tem uma doença. No outro portal, Senhor Jesus, me abençoa, me cura, porque o Senhor é o Deus que sara, Jesus cura, né? Se você ler a Bíblia, você vê que Jesus sempre curou e ele não vai mudar. Enquanto Jesus não voltar, a gente vai ter que precisar da cura de Deus, vai precisar de socorro. Quando a gente estiver no céu não precisa mais, mas nessa terra a gente precisa ser curado. Me dá essa cura. Tem uma pessoa na sua família que lhe traz preocupação. Senhor Jesus, tal fulano. Liberta ele, Jesus. Tem uma pessoa, um vizinho que está te incomodando. Meu Deus, toma conta, eu boto nas tuas mãos essa pessoa, faz o que o Senhor tiver que fazer. E aí, cada problema que você tiver, você escolhe um portal e faz uma oração. Se for algo muito grave, ora a mesma coisa por todos os portais. Se é uma coisa grave, tipo assim, vida ou morte, tem alguém doente numa UTI, todos os portais aí bate naquela tecla, até vencer, né? Então é isso. Procurar ler a palavra de Deus, ler o livro de Neemias, tá? Porque às vezes a gente fica assim, ó, bitolado na cabeça da gente, só a gente que sofreu e que no mundo é só a gente, o sofrimento tá só em nós. Não. Na história da humanidade, desde a queda de Adão e Eva, de lá pra cá, olha, a humanidade toda sofreu. Se não sofre de um jeito, sofre do outro. Se não sofre por dinheiro, sofre emocional. Se não sofre emocional, sofre pela família. Se não sofre pela família, vai ter algum sofrimento. Então, lê o livro de Neemias, que é bem legal. Se dá conta que, assim, ó, os pais deles pecaram, ele nem pecou e ele que teve que reconstruir os muros pra, né, pra nação ser forte novamente e tá segura. Então, muitas vezes você tá sofrendo uma coisa que os seus pais fizeram uma má escolha lá, como Neemias, mas não interessa, tu tá sofrendo. Mas busca alegria no Senhor, busca se lembrar das coisas positivas que tu tem na tua vida, esquece as negativas e se fortalece no Senhor, tá bom? Lê o livro de Neemias, se não tiver muito feliz, lê um salmo, adora a Deus, que faz tempo que eu não falo em louvor, né? O louvor de guerra, que sempre que eu tenho uma coisa assim, impossível para resolver, que não tem saída, o louvor que eu escuto, eu boto o Vitorino Silva. Assim, tira e queda. Me ajuda mesmo, porque ele tem uma unção, não é ele, é Jesus, né? Através dele, a unção que Deus botou na voz dele, que abre assim, ó, abre o mar vermelho na minha vida. E aí você busca em Deus e pede para Deus, pede, Senhor, me dá alegria. Eu preciso ter alegria, porque a paz que Deus dá, ela excede ao nosso entendimento. Quer dizer, Deus é capaz de te dar paz no momento de terror, de tribulação horrível. O Espírito Santo é capaz sim de te dar alegria. Ah, mas está num momento horrível, não interessa. Deus é Deus de impossível. Se tu pedir com fé, Ele vai te dar alegria num momento que era só tristeza. Tá bom? Fica a dica aí para quem tá chegando, que a gente vai conhecendo que a sabedoria do mundo é loucura para nós. E nós somos loucos para eles, mas é normal o povo de Deus ser alegre em meio à guerra. É normal o povo de Deus ter alegria em meio às batalhas. A gente dá risada, tá tudo, tá uma guerra na volta, mas dentro da gente, a gente tem a alegria de Deus, tá bom? Hoje foi mais curto, mas é isso. Um beijo, até mais.